Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma Pílula do GAPS. Hoje eu estou aqui com a doutora Laura Garcia, nós vamos falar sobre zumbido e hipersensibilidade auditiva. Na pílula anterior, com a doutora Patrícia Simonetti, nós falamos um pouquinho de zumbido e terapia sonora, e na próxima pílula, que vai ser semana que vem, nós vamos falar com a doutora Karina sobre zumbido e os movimentos evocados do olhar, né? O gaze evoked tinnitus, né? Que é o zumbido evocado com movimentos do olhar. Eu queria agradecer a presença da doutora Laura, que é uma parceira ponta firme, uma guerreira aqui no nosso grupo, faz uma diferença tremenda. Queria pedir para ela se apresentar. Bom dia para todos. Eu é que fico grata de fazer parte desse grupo que me ensina todos os dias, tanto os colegas de trabalho e, em especial, os pacientes que a gente atende. Eu sou Laura, sou fonoaudióloga e sou uma pessoa que ama muito tudo que a gente faz. Inclusive, hoje é dia do fonoaudiólogo. Parabéns a todos os fonoaudiólogos que nos ouvem e estão nessa jornada com a gente. Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre zumbido e sensibilidade a sons. Eu queria que a doutora Laura começasse explicando um pouquinho qual a percepção dela dessa tríade toda, né? Zumbido, perda e sensibilidade a sons. Como é que isso acontece, é processado? E por que será que 40% dos pacientes com zumbido apresentam, além do zumbido, esse sintoma associado, que é o desconforto, a intolerância a sons, em geral, de baixa intensidade ou moderada intensidade? Vamos lá. Quando a gente pensa em zumbido, a gente pensa em ouvir um som. É um som, um apito, um chiado, uma panela de pressão, que a gente ouve dentro da gente. E a gente tem que ter a noção de que esse som é interno, não é um som externo. Quando a gente fala em hipersensibilidades auditivas, né, as mais conhecidas são a hiperacusia e a misofonia, tem também a fonofobia, essas sim, elas vêm através da reação, da percepção e da reação, muitas vezes exagerada, a sons externos. Então, a gente sempre está falando de som, mesmo quando a gente fala em uma perda auditiva, que também vem junto com esse grupo todo, com esse combo, né, que é não ouvir bem o que está sendo produzido externamente. Bom, então, a hiperacusia, na verdade, ela acontece e está associada ao zumbido justamente porque a gente acaba tendo um desbalanço, um desequilíbrio a nível de sistema nervoso central. Então, assim, apesar do zumbido poder ter origem ou ter sua etiologia, sua causa no ouvido, não é o ouvido que ouve, né? O ouvido, ele capta os sons, ele amplifica esses sons, ele converte onda mecânica em onda elétrica, mas quem vai decodificar o som é o cérebro. Então, o zumbido, quando ele é percebido não no ouvido, e sim no cérebro. E, às vezes, esse mecanismo de ativação, de percepção do zumbido, pode vir associado com o aumento do ganho central. O que quer dizer isso? Eu ativo vias que vão fazer com que eu me sinta mais sensível e incomodado aos sons. Isso pode ter diversas causas, por exemplo, tumores podem dar hipersensibilidade auditiva, medicamentos podem dar, além do zumbido, hipersensibilidade auditiva, alças vasculares, que é o que a gente chama de conflito neurovascular, que é quando o vaso toca no nervo da audição. Isso também pode dar a hipersensibilidade auditiva. Trauma acústico, quando você perde muito bruscamente a audição, né? Então, o cérebro, de uma hora para outra, ele perdeu aquela informação que ele estava acostumado a receber em modo contínuo, né? Então, ele manda uma eferência, ele aumenta o ganho central
para fazer com que a periferia trabalhe mais. Isso também gera uma hiperacusia. Então, aí a gente tem um cortejo de causas que, somadas, podem dar essa, vamos dizer assim, resposta exacerbada do cérebro aos sons, né? Esse aumento do ganho central. Eu costumo muito dar o exemplo, faz de conta que você está num quarto escuro, né? Durante algumas horas. O que acontece nesse momento? A pupila dilata. Por que a pupila dilata? Para entrar qualquer fresta de luz possível para você poder enxergar na penumbra, né? Se de repente, com essa pupila dilatada, você sai ao sol, você sente uma dor, um desconforto. E é exatamente isso que acontece na hiperacusia. O sistema está no máximo, no topo do funcionamento, ele está carregado para captar o máximo possível, né? Então, qualquer som causa desconforto, tá? Então, existe aí uma desregulação, vamos dizer assim, uma modulação para mais, né? O sistema está hiperreativo, né? Ele está vamos dizer, aberto a essas percepções, né? E daí a queixa de hiperacusia. E o que você vê muito aqui no nosso ambulatório, Laura, desses pacientes? Qual a sua experiência? Em termos de tratamento, como é que a gente conduz, o que a gente faz? Eles melhoram, não melhoram? Qual o cuidado que a gente tem, por exemplo, na hora de fazer uma reabilitação auditiva nesses casos? Eu acho que, só voltando um pouco, quando você fala do ouvido, né? Realmente a gente escuta com o ouvido, mas a gente ouve com o ouvido, mas escuta, entende, compreende através dessa informação que chega até o cérebro. Esse caminho, essa via auditiva, ela tem várias estações. É como se fosse, imaginemos que a gente está numa estação de metrô e a gente vai passar por várias estações até chegar na estação que a gente quer, vamos dizer assim, né? Então, esse caminho, ele é igual para todos nós. Mas eu gosto muito quando você fala que eu, no sentido de que isto é muito pessoal. As conexões que eu vou fazer através desse caminho são diferentes, provavelmente, das suas conexões e da conexão de vocês. Então, é muito individual isso, e pode afetar muito a questão emocional. Então, o que a gente vê cada vez mais aqui no Hospital das Clínicas é que, em geral, a gente tem todas essas questões juntas e cabe a nós estudá-las e, através de um aconselhamento ativo, chegar junto com o paciente a determinar naquela pessoa o que é que a incomoda mais. É como ela recebe esse som que, digamos, a irrita, ou a reação que ela tem a esse som. Às vezes, o som nem é o pior, a percepção do som, mas a reação, às vezes, de agressividade, de medo, de tristeza, né? Procurando, muitas vezes, as pessoas evitarem ambientes normais que outras pessoas vão, a pessoa começa a evitar. Então, a gente tem que estudar cada caso para ver como que a gente pode ajudar. Se a questão é não estar ouvindo bem, mesmo que ele tenha uma hipersensibilidade auditiva, a gente sempre vai pensar em amplificar, tomando cuidado para que não se amplifique demasiadamente, mas a pessoa tem que escutar. O cérebro precisa funcionar e é através desse estímulo sonoro. De outra forma, podem existir pacientes que não têm perda auditiva nenhuma, não somente porque não referem perda auditiva, mas porque a gente faz os exames e constatam, mas eles têm uma hipersensibilidade auditiva. Nesses casos, é muito importante, em todos os casos, o acolhimento ao paciente, ouvir o que ele traz para a gente, aconselhar, aprender juntos, aprender o que está acontecendo com cada um, e, a partir daí, a gente optar por uma outra terapia.
vale a gente dizer que nunca se faz uma terapia de uma maneira forçada. Nunca a gente vai colocar um aparelho auditivo numa pessoa que não quer, porque realmente o protagonista de todo esse quadro é o próprio paciente. Isso é uma coisa que a gente sempre traz aqui. A gente é simplesmente parceiro, mas a parceria se faz através de mais de uma pessoa, ou de um grupo com uma pessoa, né, que é o caso. Então, o aparelho auditivo, muitas vezes, já dá conta de suprir algumas questões. O aconselhamento, muitas vezes, é importante que esse paciente faça uma terapia cognitivo-comportamental para compreender o porquê dessa reação exagerada. Também, nesses casos de pessoas que não têm perda auditiva, elas podem e devem, através de uma indicação de um médico, um fonoaudiólogo, usar um aparelho, né? Que a gente possa dar um som que seja confortável para esse paciente, sempre que seja confortável e que traga uma sensação de alívio. Então, são muitas as terapias. Existe também a terapia medicamentosa, né, doutora? Sim, então é isso que a Laura falou, né? A gente tem que tomar muito cuidado, se for caso, para amplificar muito devagarzinho, muito lentamente, né? Porque senão o paciente piora da sensibilidade a sons. Se for caso, por exemplo, de alça vascular ou de tumores, a gente vai ter que reduzir essa hiperexcitabilidade da via, e aí a gente lança a mão dos medicamentos, né? Se for caso, por exemplo, pós-trauma acústico, um evento abrupto, um barotrauma, né? O paciente se expôs, uma explosão, a gente também pode medicar, né? Nesses casos, para reduzir. Então, assim, e fora o que a Laura já falou, né? O aconselhamento, a terapia cognitiva comportamental, às vezes é efeito colateral de alguma droga. Tem pacientes psiquiátricos que tomam drogas em altas doses, e esses medicamentos em excesso podem gerar uma sensibilidade auditiva, um aumento do ganho do sistema auditivo central, porque as coisas lá em cima estão conectadas, né? O sistema auditivo com o sistema límbico, com o sistema de atenção, memória, né? Então, aí a gente trata especificamente. E nos casos da misofonia, nos casos das aversões a sons específicos, né? Que aí é um pouquinho diferente da hiperacusia, existe aí um transtorno por trás, né? Essa reação aversiva, ela não é normal, né? Então, muitas vezes a gente pode também lançar mão de medicamentos específicos para conduzir esses casos, mas vai depender da intensidade, da frequência dos sintomas, o quanto que o paciente está em capacidade limitada, porque alguns realmente, como a doutora Laura falou, deixam de sair de casa, desenvolvem uma certa agarofobia, né? Quer dizer, eu não vou me submeter a essa exposição, né? Tem alguma pergunta aí do público? Por enquanto, não. Por enquanto, não? Tá, então eu acho que é isso, né? Não sei se a gente pode colocar mais alguma coisa. Eu acho Agora que chegou uma pergunta. pois não. Chegou uma pergunta. Do Diego, ele está falando, poderiam falar sobre experiências de músicos? Estratégias de segurança para os ouvidos com sensibilidade auditiva e zumbido? Os músicos, obrigada, Diego, pela pergunta. É um trabalho que a gente faz muito cuidadoso, porque principalmente os bateristas e os violinistas têm repercussões importantes. Eu não sei se você trabalha com música, mas os pacientes que são músicos profissionais, isso não quer dizer que eles não possam mais trabalhar. Existem casos de bateristas que fizeram todo um trabalho aí, médico e fonoaudiológico e que voltaram a tocar bateria, usar o violino, ou enfim, né, outros instrumentos musicais. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, e isso é saúde auditiva, não é somente com músicos, né? É de uma maneira geral. Os cuidados que a gente tem que ter.
a exposição a sons intensos por muito tempo, jamais. E mesmo por pouco tempo, eles devem ser evitados. Geralmente, quando a gente pensa numa perda auditiva induzida por ruído, a gente pensa sempre numa questão ocupacional, de trabalho. Para o músico, realmente pode ser o trabalho dele. Mas muitas vezes a gente não trabalha num lugar ruidoso, mas o que acontece? A gente vai muito a lugares ruidosos no lazer, e isso pode trazer, sem dúvida nenhuma, repercussões muito desagradáveis. Eu acho importante, assim, quem é DJ, quem trabalha na noite, que tem zumbido, que tem sensibilidade a sons, que já perdeu a audição, ou tem algum grau de perda auditiva, existem, vamos dizer assim, dispositivos que você usa com filtro. Então, o dispositivo ele vai reduzir o impacto do ruído alto, né? E você vai conseguir escutar e ouvir. Então, você vai conseguir proteger esse ouvido. Então, para as pessoas que trabalham na noite, que trabalham em shows, que trabalham com música, que trabalham com exposição sonora e que precisam dessa proteção, você pode, sim, customizar. Isso é uma coisa personalizada. Não existem muitos lugares que fazem, mas existem, sim, lugares aqui em São Paulo que fazem, né? Esses filtros, esses dispositivos com filtro, esses protetores auriculares com filtro, tá? Ok, vai passar o que o músico precisa ouvir, que é a música, mas não naquele volume nocivo e agressivo. E com isso o músico consegue fazer ou agir ou atuar na profissão dele, né? Sem ter aquele impacto maior no zumbido, na hiperacusia ou na perda auditiva, né? Então, o segredo nesses casos é você fazer filtros, protetores auriculares com filtros customizados, que eles vão amortecer o impacto daquela onda sonora sem que você deixe de escutar o que você precisa escutar, mas não naquele volume tão alto, né? Então, existe esse pulo do gato aí. Existem alguns locais, algumas clínicas, algumas empresas que fazem esses protetores auriculares com filtros customizados para quem trabalha na noite, tá? Então, isso é um recurso que pode ser lançado mão, acho que era nesse sentido que você queria saber. Eu não sei se ele tem mais alguma pergunta. E outro recurso, Diego, vale relembrar o que a doutora falou, você não perde qualidade sonora, porque para o músico isso é essencial. Como assim? Vai chegar aquela frequência, eu preciso daquela frequência. Então, é muito interessante. E também o músico é importante até a questão, muitos músicos carregam os seus instrumentos, né? Então, o próprio peso do instrumento, a maneira como ele coloca o instrumento, isso pode também levar a uma questão de um zumbido que a gente chama de somatosensorial, né? Devido a questões musculares. Então, muitas vezes, dá para trabalhar isso tentando adaptar de uma maneira melhor. Se você carrega muito peso, evitar como poderia transferir esse seu violoncelo, por exemplo, não sei, no caso, né? E outra coisa que a gente faz também é ver, se você trabalha numa banda, se essa pessoa que tem essa hipersensibilidade, ou esse zumbido, se ela pode mudar um pouco de posição, porque tudo isso vai fazer com que o ruído não seja tão danoso. Então, tem muitas coisas para se fazer. Eu acho que uma coisa importante para a gente falar é que, de tudo que nós estamos falando, do zumbido, das hipersensibilidades auditivas, muitas vezes a perda auditiva ainda não chegou, mas eles podem ser sugestivos de uma futura perda auditiva. Então, quando a gente tem uma hipersensibilidade auditiva ou até um zumbido, é importante que se procure um médico otorrinolaringologista, porque você pode ter, inclusive, uma perda auditiva que a gente chama de oculta. Ela ainda não apareceu, a gente ainda não se deu conta, mas ela está lá. Então, tudo que seja cuidado
com a questão do ruído é muito importante para todos nós. Eu acho que nós falamos bastante sobre hiperatividades, mas para deixar bem claro, a doutora comentou da misofonia, né? Miso vem de aversão, fonia do som. Então, realmente são essas reações que a doutora colocou. Então, são sons que não precisam ser altos, muito pelo contrário, são sons baixos, moderados, mas, em geral, são sons repetitivos. E são sons que geralmente são feitos por uma outra pessoa, pela boca. Então, aquela pessoa que está mastigando e o outro fica extremamente irritado, ou que dá uns estalidos. Pelo nariz, aquela pessoa que funga e o outro fica extremamente irritado. Pelas mãos, quando você tamborila os dedos num lugar, ou você fica fazendo aquele barulhinho de estalo, e a pessoa fica extremamente irritada. Com os pés também. Então, o simples arrastar de um chinelo pode deixar a pessoa num estado bastante irritado. E essa pessoa, muitas vezes, é só compreendida como uma pessoa chata. E ela pode estar num sofrimento intenso. Então, se isso é o seu caso, o caso de algum familiar seu, algum amigo, por favor, não esqueçam de procurar um médico otorrino, porque essa pessoa pode estar num sofrimento muito intenso, tá bom? Isso aí pode também ter uma influência hormonal, né? A gente vê muito na mulher, na parte do ciclo menstrual, né? Quando ela menstrua, ela acaba tendo uma irritabilidade maior por conta dessas oscilações dos níveis de hormônio no cérebro. Isso favorece o aparecimento, intensifica o gatilho, o aparecimento dessas queixas aversivas, roer de unha, por exemplo, morder de caneta, né, mascar de chiclete, abrir papel de bala, né? E também tem que lembrar dos distúrbios metabólicos, dos açúcares principalmente, né? A pessoa que consome é muito compulsiva por doce, isso também pode ativar essa via central ainda mais. Eu espero que vocês tenham gostado da pílula de hoje. Eu espero que o Diego tenha tido as respostas que ele gostaria, o que ele precisava, e a gente está à disposição, e a gente se vê na semana que vem. Não sei se a Laura quer falar mais alguma coisa. Deixar um abraço e um bom jogo para todo mundo.